3 vai dizer assim, ó: irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro, pelas quais creste, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui Paulo estava falando aos irmãos, que os irmãos estavam cheios desse negócio. Olha, eu sou do pastor Daniel, e o outro é do pastor fulano de tal. Eu sou da igreja X, e o outro é da igreja de outra igreja. E cada um estava fazendo dissensões das pragas, dos contextos. E Jesus falou: opa, vocês ainda são menino em Cristo. Vocês não estão entendendo nada. Então quem fica defendendo, olha, eu sou, aqui é só a nossa igreja, irmão, ainda está na visão carnal. Nós somos espiritual. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aprende isso. Amém? Agora vamos para o contexto que a qual Deus nos deu esta noite. Glória a Deus. Salmo 51. Eu vou correr. Davi, cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ele ter estado em Betseba, com Betseba, ou seja, Davi se encontrava sujo. Por quê? Transgrediu a lei. A misericórdia, perdão, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões de misericórdia. Amados, geralmente nós estamos tão automáticos fazendo a oração que nós já queremos que Deus faz segundo as nossas próprias vontades, sim ou não? A oração está tão automática que nós queremos ensinar até Deus trabalhar. Até Deus trabalhar. Ó, Senhor, faz isso, entra lá, vai, abre a porta. E parece que Deus é aquele ancião, viu? Que não tem muita noção do que está fazendo. Mas a palavra de Deus é clara. O irmão Giovanni leu aqui em Eclesiastes capítulo 12, e foi versículo 10: procurou o pregador achar a palavra agradável, e o escrito é a retidão das palavras da verdade. Ou seja, o que está escrito não muda. A verdade é a verdade e não muda. Eu sempre falo aqui, você sempre vai ouvir o pastor falar que o que precisa de argumento, fala comigo, é a mentira. Por quê, irmão? Porque a verdade por si só ela se sustenta. Não preciso eu explicar a verdade, porque a verdade por si só ela se fala sozinha. Quando eu olho o irmão e falo assim, ele é um santo homem de Deus, irmão, é pelo testemunho, pela verdade. Não adianta eu falar que o irmão é um santo homem de Deus e o comportamento dele está fora da verdade de Deus. Por quê, irmão? Porque os fatos
vai negligenciar, né? Quando o homem não anda segundo a vontade de Deus os próprios fatos, vai dizer ao contrário, a verdade dele não é esta. Qual é a sua verdade diante de Deus? Qual é a sua verdade diante de Deus? Viver-se separado significa viver santo, viver uma santidade, viver amparado pela verdade. Quantas das vezes a minha vontade como homem era outrora fazer a vontade que não agradava ao Senhor, mas um dia Jesus me chamou, me libertou, me lavou, aleluia, e me fez, aleluia, um homem separado, não mais para viver a vontade do mundo. Eu falei aqui na escola dominical hoje que quando nós recebemos o Espírito Santo verdadeiramente, o mundo não tem nada mais do que nos agrada mais. Por quê? Porque o meu desejo agora é estar com Cristo Jesus, aleluia. Aí a palavra vai dizer, que o salmista vai dizer: tem misericórdia de mim, porque eu transgredi contra ti. Amados, a modernidade hoje, irmão, que tristeza nós estamos vivendo na modernidade. Homens achando que estão de pé, mas eles estão caídos. Não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de se humilhar, nem perante os homens, e quanto mais contra Deus. Ah, pastor, Deus sabe o meu coração, mas ele não confessa os seus pecados diante de Deus. Pastor, é que o domingo. Quantos querem viver uma vida santificada, separada? Quantos querem uma vida próspera? Não há paradigma, não há como viver uma vida irregular em ter as bênçãos de Deus. Ou eu ando pela verdade e sou sustentado, aleluia, pela forte mão do Senhor, ou infelizmente a minha vida não vai estar amparada em Deus. É bem verdade que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, já dizia Jeremias. Aí a palavra de Deus vai dizer: tem misericórdia de mim, o salmista dizendo: ó Deus, segundo a tua benignidade. Interessante que ele poderia falar segundo a benignidade dos homens, mas o homem não tem benignidade. O homem não é misericordioso. Irmão, eu estou falando de mim. Eu vivo uma vida separada, eu vivo uma vida para Jesus desde quando eu me decidi viver uma vida no altar. Eu me separei a minha vida, então a partir de hoje eu vou adorar o Senhor. Muitos esperam alguém para ser aquela pessoa que vai levar para a igreja. Muitos esperam alguém chamar. E tem hora que nós não podemos esperar Jesus ou ninguém chamar. Nós precisamos ouvir a voz do Mestre Jesus. Jesus nos chama todos os dias para nós estarmos mais próximos dele. Aleluia. Jesus nos chama todo dia para nós estarmos mais em comunhão com ele. E a falta de humildade, muitas das vezes, nós achamos que por nós fazermos o social, fazer algo, nós estamos indo todo dia para a igreja. Nós estamos indo todo dia para a igreja, eu presto meu louvor, eu me pinto na palavra todo dia. Irmão, a verdadeira humildade está em reconhecer os meus fracassos. É reconhecer quem eu sou. E diante da sociedade, irmão, eu lembro quando eu vim para São Paulo, eu estranhei bastante. Eu vim de um lugar humilde. E alguém diz assim para mim: olha, se você quiser se dar bem aqui em São Paulo, você precisa falar dos seus bens. Você tem que falar do seu pai, tem que falar do seu avô. Olha, meu avô tem riqueza, seu pai tem carro bom. Porque o povo aqui vive muito da aparência. Depois a gente percebe que não é todo mundo. Mas existe lugar que a gente vai, que o povo, primeiro lugar que olha para nós, não é nos nossos olhos, é nos nossos pés.
Aí ele olha de baixo em cima para ver da onde vem esse circunciso aí. Pode vir alguma coisa boa da onde esse está vindo? Pode vir alguma coisa boa de Jesus de Nazaré? E eu me lembro que os homens olhavam, não importa quem seja. Hoje, infelizmente, irmão. Hoje, infelizmente, se chegar alguém, infelizmente o mundo está assim hoje. Hoje o mundo preza pelo que as pessoas têm fisicamente e não espiritualmente. Hoje, se chegar aqui, irmão, um obreiro, e o pastor Daniel chega ali numa estrada, uma estradazinha de trabalho, e chegar alguém ali com o carro do ano, um melhor carro, e falar, olha, chegar de terno e gravata ali, opa, e ele fala, olha, eu sou pastor. Ele fala, esse aí é o pastor verdadeiro. Esse aí é o pastor verdadeiro. Não importa o que ele faz lá, às vezes as pessoas nem conhecem o que ele faz lá, mas aí ele vai olhar, olha aí, Deus abençoe ele, porque os homens entendem que a bênção está no material. Eu quero ir muito mais além do que você está pensando. O que Deus tem para você, aleluia, vai muito além das coisas materiais, aleluia. As coisas materiais vai ser, irmão, algo que Deus vai te dar naturalmente. Deus dá para quem Ele quer. A Bíblia diz que os bens materiais é dom de Deus. Eclesiastes capítulo 6, verso 1 em diante, vai falar sobre os bens materiais. Os bens materiais é dom, e dom Deus dá para quem Ele quer. Eu tinha vontade de cantar, mas Deus não me deu dom de cantar. Deus me deu dom da palavra e de apacentar, aleluia. E eu louvo a Deus porque, aleluia, Deus sabe de todas as coisas. E a maior ignorância do ser humano é não saber se colocar com humildade. Reconhecer o seu estado. Está doente, está tossindo, irmão, você está gripado. Tô não. Não, estou firme. Não, estou olhando nos seus olhos, está com os olhos no fundo. Não, eu estou de pé. Irmão, tem gente que um dia já foi videira, mas os ramos foram cortados. E por alguns dias ainda a videira continua, as folhas continuam verde. Parece que ele tem a mesma vitamina, tem a mesma unção, tem a mesma glória, mas está cortado do ramo principal da videira. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não perca sua humildade por nada. E ser humilde é reconhecer o seu verdadeiro ato. Aqui em São Paulo eu vejo muito as pessoas, apesar que o Brasil está assim hoje. A vizinha compra uma geladeira nova, porque a vizinha comprou uma geladeira nova e viu, porque ela tem, eu também tenho que ter. E por não reconhecer o verdadeiro estado, às vezes entra ali na tal da Casa Bahia lá e faz lá uma prestação, fica devendo, o nome vai para o Serasa e não sabe por quê? Porque falta de vigilância. Nós precisamos saber o real estado, seja ele físico e seja ele espiritual. Tem gente que parece da juventude. O jovem da juventude, ele quer mostrar que ele tem força. Já percebeu isso? Ele parece que tem força. Então ele vê lá um peso, alguém está falando, não, é muito pesado, não, eu vou provar para eles. Não, irmão, você não precisa provar nada para ninguém. Escute bem isso. Você não precisa se exaltar diante de ninguém, aleluia. Você precisa crescer diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E crescer diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia, é nós reconhecermos, aleluia, de onde nós saímos, aleluia, e para onde nós estamos indo, aleluia. Aleluia. Deus não vai te perder. Deus não vai te perder se você reconhecer o seu
estado. Aleluia! Você precisa dar o seu passo a passo da bênção e o passo da maldição. Aleluia! Está sobre, aleluia, os nossos ombros. Esse peso de responsabilidade é nosso. Quantas das vezes vai falar: o pastor não me visitou. O irmão, a irmã do círculo de oração não olhou para mim hoje, não deu nem um alô no WhatsApp. Irmão, aleluia, o seu negócio não é com nenhum que tem que estar aqui dentro, o seu negócio é com Deus, aleluia. E é Deus quem sustenta a sua vida e a sua casa, aleluia. Quantos querem ser sustentados por Deus? Ser sustentado por Deus é viver um milagre, viu, irmão? Aleluia. Onde foi dito aqui que é viver de fé em fé, aleluia. É viver pela fé, aleluia. Trabalho, canta lá. E tem hora que nós reconhecemos o nosso estado e fala: Senhor, eu não tenho condição. Esses dias eu estava falando, irmão, eu nunca precisei de ficar choramingando. Deus tem cuidado de mim. Aprenda uma coisa. Deus nos ensina todos os dias. E no começo do nosso ministério, o que acontece? No começo da nossa chamada parece que nós estamos incertos. O coração está aqui a 1000 por hora. Estamos a 1000 por hora. Queremos já chegar e ser reconhecido da noite para o dia e estar lá em cima. Irmão, tem um caminho a seguir. Tem uma estrada. Você não pode sair da estrada. Você vem hoje, amanhã você precisa estar aqui de novo. Aleluia. Você veio amanhã, você precisa continuar. Aleluia. Você precisa continuar acuitando. Aleluia. Porque, irmão, vai chegar dia que o próprio Espírito Santo, aleluia, vai ser o seu intercessor, aleluia. Irmão, você não pediu nada, mas só de você ter pensado, o Espírito Santo prepara, aleluia. Irmão, quantas das vezes eu estou com vontade de comer algo e daqui a pouco o Senhor prepara. Porque o próprio Espírito Santo começa a nós termos intimidade com o céu. E quem tem intimidade com o céu, aleluia, as coisas vão acontecendo. Não é naturalmente não, irmão. É sobrenaturalmente, aleluia. É sobrenatural, aleluia. É Deus te dando, mesmo você não tendo condição, aleluia. É Deus fazendo, mesmo o juiz dizendo que não tem condição, aleluia. Mesmo o médico dizendo que não tem condição, aleluia. Deus é aquele que continua com o cedro em suas mãos, aleluia. E o homem que vivencia este evangelho, aleluia, vive milagre, aleluia. Eu quero viver sempre milagre, aleluia. Aleluia. E o salmista reconhece aqui então o seu estado real. Tem gente que começa a contar uma historinha para Jesus e esconde algumas histórias de Jesus. E acha que Jesus não conhece. Os olhos dele são chama, como chama de fogo. Aleluia, nada fica em oculto. Então é melhor abrir o jogo. Quando chega o advogado, você vai tratar com o advogado fala assim: ó, joga real aí, irmão. Joga real aí, porque se você chegar lá na hora e eu não estiver sabendo de alguma coisa, não vai ter como eu te defender, sim ou não? Não é assim que faz advogado natural, sim ou não? Irmão, o nosso Jesus, não adianta você querer esconder algo dele, porque ele conhece você por dentro e por fora. E olha bem, ele te conhece tanto que antes de sair a palavra, aleluia, ele define os seus pensamentos, aleluia. Então Deus te conhece, então você não pode esconder de Deus. Então, irmão, dá nome aonde você transgrediu, dá nome. Jesus, tu conhece, Jesus. Aí tem gente que fala: Jesus, tu conhece, a minha lista é grande. Não, irmão, começa. Se você não pode falar um dia inteiro, aleluia, fala: olha, eu trabalho e não posso ficar falando com Jesus, confessando meu pecado é tanto que eu não posso, aleluia, falar com Jesus o dia inteiro, irmão. Então separa momentos para você ter comunhão
comunhão com Deus, aleluia. Aí o salmista vai dizer assim, ó, apaga as minhas transgressões segundo a tua misericórdia. Por que ele não coloca segundo a misericórdia dos homens? Porque o homem não tem misericórdia de ninguém, aleluia. Até mesmo, irmão, quantas das vezes não era para ser assim, numa comunidade como esta, aleluia. Quantas das vezes o irmão cai, e vem o irmão levantar ele, o irmão termina de derrubar, quer contar um caso, fulano caiu, parece que é vitória. Não, irmão, a vitória aqui, aleluia, é o homem reconhecer o seu estado pecaminoso. A vitória está em você reconhecer os seus pecados. Então, irmão, aprenda uma coisa. Não é com o pastor, não, aprenda com o Espírito Santo. Quantas das vezes muitos irmãos escandalizam a obra de Deus? Irmão, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar o levantar é de Deus, aleluia. Oh, irmão, Deus te trouxe aqui, aleluia, para te tomar você pelas mãos, aleluia, e dizer: levanta-te, aleluia. Grande vai ser a caminhada, aleluia. Aí o salmista vai continuar dizendo assim: lava-me completamente. Tem gente, irmão, que chega para Jesus e só quer que Jesus entre numa área. Jesus, só cuida da minha esposa, Jesus, eu não. Ai, Jesus, cuida das minhas mãos, mas nos meus olhos não toca não, Jesus. Não, meu irmão, nós temos que ser lavados por completo. E temos que ser lavados, aleluia, por completo, porque tem coisas, irmãos, que só saem com água mesmo. Quando nós estamos impuros, para onde nós vamos? Para debaixo da água, né, não? Lembra que certa vez os discípulos estavam comendo sem lavar a mão? E tinha alguém que estava acusando porque ele estava comendo sem lavar as mãos? E Jesus começou a falar para eles que ele estava cuidando tanto do lavar as mãos. A preocupação deles era lavar as mãos e não estava preocupado com o que saía da boca deles. Ele estava preocupado com o que entra e não estava preocupado com o que saía. Sabe o que Jesus estava nos mostrando naquela ocasião, diaconisa Carole? Aleluia, que quantas das vezes, aleluia, nós estamos preocupados somente com o que entra, mas nós não estamos preocupados com o que sai, aleluia. E nós aprendemos que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração não está cheio de bênção, vai surtir maldição. Então, irmão, olhe o que você está olhando, olha o que você está ouvindo, olha aonde você está andando, olha que vento que você está acompanhando. Está na hora de você ser lavado por dentro e por fora. Está na hora de você entrar também como o salmista Davi, aleluia. Lava-me, Senhor, lava-me, Senhor, lava-me, Senhor, aleluia. E quantas das vezes nós estamos preocupados com o que? Senhor, aquele fulano lá está precisando da libertação, e esquecemos que nós também precisamos entrar debaixo dessa torneira, aleluia. Essa torneira é tão poderosa, aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Irmão, vai haver prosperidade dentro da sua casa, aleluia. Vai haver renovação, vai haver milagre, aleluia. Vai haver ministração, aleluia, da parte de Deus dentro da sua casa, aleluia. O nome do Senhor vai ser exaltado quando verdadeiramente nós fomos lavados. Aí ele vai dizer assim: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Ô irmão,
Quantas das vezes essa é a oração? Essa é a oração que nós fazemos naquilo que Tiago, ele vai dizer da onde vêm os problemas dos homens? A não ser dos seus próprios saberes, da sua própria iniquidade, dos seus próprios desejos. Quantas das vezes, irmão, nós pedimos para o Senhor entrar, aleluia, e nos libertar de tal área, libertar o marido, libertar a esposa, libertar os filhos. Quantas das vezes nós pedimos, por quê, irmão? Porque nós, melhor do que ninguém, para conhecer a nossa causa. Melhor do que ninguém, tem que ser nós mesmos. Não adianta eu pedir perdão em favor do pecado de vocês, não. Cada um precisa fazer diante de Deus, aleluia, o reconhecimento, aleluia, quão grande, miseráveis somos diante de Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que era para nós, aleluia, nós não éramos merecedores de estarmos aqui, estava todos nós destituídos da glória de Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus diz também, mas todos quantos, aleluia, creram, me receberam, me deu o poder de serem feitos filho de Deus, aleluia. Oh, amada igreja, quando nós viemos, nós precisamos ser lavados. E o salmista vai dizer: o meu pecado está sempre perto de mim. Ô irmão, aquilo que nós muitas das vezes lutamos contra, parece que o inimigo da nossa vida, ele coloca lacres pratos. Jesus, me dá força. É como se um imã. Senhor, aquilo ali me atrai, mas quando Jesus entra, o imã, aquilo que atrai perde a sua seu magnetismo, perde naturalmente, porque Deus nos libertou. Precisamos ser libertos todos os dias. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: contra ti somente pequei, fiz o que os teus olhos era mal, é mal, para que seja justificado quando falar e por quando julgar. Ou seja, salmista aqui, irmão, pensa um camarada que Deus agradava dele, não era por causa dos atos dele não, pecaminosos não, viu, irmão? Deus agradava dele por causa da sinceridade dele. E deixa eu te falar, a comunidade que nós estamos vivendo hoje, ninguém pode ser muito sincero com o outro. Se as pessoas fossem sinceras demais, machuca as outras pessoas, por incrível que pareça. O mal já tomou tanto. Quando chega alguém fazendo errado, você tem que passar o quê? A mão? Não, irmão, continua sendo servo de Deus tem direção. Servo de Deus não compactua com o mal. Servo de Deus tem princípio, tem pé firmado nas rochas. Aleluia. Olhe bem, eis que em minha iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece o estado pecaminoso. Você acredita que nos dias que nós estamos vivendo, existem pessoas ainda que dizem que não tem pecado? Existem pessoas dizendo que não precisa pedir perdão porque ele não erra. E nós precisamos entender que o reconhecimento é onde é que Deus nos ordena a bênção, porque a misericórdia de Deus nos alcança. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, ó: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto faz conhecer a sabedoria. Olha, o salmista está dizendo para Deus ser misericordioso com ele, e como ele sabia que Deus ama a verdade, o que ele fez? Com o Senhor? Olha, irmão, a sabedoria de Davi, estratégia de Davi, eu acho que
se ele fosse advogado, viu? Aqui na verdade ele estava advogando em prol da causa dele mesmo. E ele estava dizendo: olha, como o Senhor ama a verdade, como o Senhor ama a verdade, no íntimo e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. Ele está dizendo que, olha, o Senhor está me fazendo sábio. E o que ele estava falando? Que o Senhor estava fazendo sábio, ele reconheceu o estado de miserável que ele era. O irmão não tem sabedoria sem Deus, não tem sabedoria sem reconhecer diante de Deus o seu estado verdadeiro. Que sabedoria é? Ah, sim, pastor Jesus. Ó, eu estou indo lá ajudando o pastor Daniel. Ajudando? Tem gente que vem para a igreja e fala: eu estou ajudando o pastor lá. Não, irmão, você não está ajudando ninguém, não. O pastor não precisa de ajuda. O pastor não vem aqui. Escute isso. Escute isso. Quem precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda? É a igreja. O pastor, ele poderia ir para casa, irmão, escolher uma igreja, sentar no banquinho lá e dar glória a Deus do mesmo jeito. Deus já tinha salvo a alma dele, mas pela chamada que arde no meu coração, eu não quero ver pessoas perecendo na mão, nas garras do adversário. Aleluia. E assim Deus nos levantou, aleluia, para ser profeta dessa geração, a esse lugar, a essa comunidade, dizendo que tem jeito, vai mudar, aleluia, a sua sorte, porque ele continua sendo o Senhor, aleluia. Em qualquer lugar que eu for, em qualquer igreja que eu for, eu vou continuar sendo o pastor. Mas Deus nos chamou para esta obra. Aleluia. E esta obra é de Deus. E ela não pode parar. Faz assim comigo, esta obra. Faz assim, puxa para você esta obra. Esta obra é de Deus. E ela não pode parar. Aleluia. Você não pode perder a sua força. Você não pode perder o seu ânimo. Aleluia. Mas todas as vezes que nós pegamos praticar algo que não agrada ao Senhor, causa-nos distância de Deus. Nós ficamos longe de Deus. Não tem vontade de ir para a igreja porque, irmão, é sério. Quando você não sente vontade de estar na casa do Senhor, é porque o pecado está querendo impregnar sobre a sua alma. Mas há poder, aleluia, no sangue de Jesus, aleluia, para te libertar de todo o mal, aleluia. Aleluia. Então, quando não der vontade de você ir, você vem assim mesmo. Você vai para a casa do Senhor. Quando não der vontade mais de fazer as coisas de Deus, irmãos, aproxime-se mais de Deus. Aleluia. Aproxime de Deus, porque o milagre de Deus vai acontecer. Aleluia. Você vai ser lavado. Você vai ser lavado. Você vai ser purificado. Aleluia. Aí o salmista vai dizer no versículo 7: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Na ocasião que Davi está falando isso, Davi entendia o isopo, irmão. Para quem conhece a planta chamada isopo, ela é uma planta que era considerada o chá dos deuses. Na mitologia grega, isopo tinha um grande significado. Isopo era algo que purificava. E eu me lembro no interior, uma certa feita, eu tinha uma pombinha lá. Não é essa pombinha aqui, tinha uma pombinha lá de viveiro. E daqui a pouco, não sei que animal que veio e feriu aquela pombinha. E passava dias e nada acontecia, nada curava. Um dia meu avô foi na minha casa e chegando lá, ele olhou para mim e falou assim: Niele, vai até a horta e pega isopo. E eu fui lá buscar isopo. Na hora que eu peguei o isopo,
isopo, ele amassou dentro do copo, amassou aquela planta dentro do copo, amassou, pôs um pouquinho de água, aquele negocinho ficou verde, né? Aquele som ficou verde. Aí ele falou: agora lava a pombinha com o isopo. E quando eu lavei a pombinha, estou falando de experiência própria, quando eu lavei a pombinha, quando passou 1 a 2 dias para frente, aquela pele da pombinha já estava voltando ao natural. Aleluia. Eu não sei qual era a essência desta planta, mas é algo precioso que até Davi, aleluia, deixou mencionado na Sagrada Escritura. Era algo que significava para outrora, algo que purificava mesmo. Aleluia. E até mesmo, irmão, nas grandes religiões do mundo de hoje, aquele algo que fica na mão e jogando assim se chama isopólio, que significa: olha, eu estou te purificando, estou te purificando. E salmista reconhece, aleluia, o isopo como algo purificador. Aleluia. Ele está dizendo: olha, lava com isopo, lava, Senhor, me lava, Senhor, e eu verdadeiramente vou ficar limpo, vou ficar purificado. Aleluia. Ele cria, irmã Márcia, no poder da purificação do Senhor. Quando o Senhor lava, verdadeiramente ficamos limpos. Aleluia. Aí ele não fica só aí. Aí ele fala assim: ó, faz-me ouvir júbilo e alegria. Irmão, ele não estava vendo mais. Provavelmente os irmãos louvavam e ele não sentia mais alegria. Sabe que tem gente que vem dentro da casa do Senhor, vem, os hinos são cantados, a mensagem são pregadas, parece que ele apertou um botão e ele está desligado, ele não sente vontade de glorificar o Senhor, não tem alegria. Por quê, irmão? Porque distanciou, criou uma muralha. Mas o salmista reconhece que quando o Senhor lava, o Senhor também faz ouvir o júbilo e a alegria. O Senhor lava também os tímpanos, aleluia, para que possa ouvir. Aleluia. Nesta noite o Senhor também vai estar purificando os seus ouvidos, aleluia, para você, aleluia, ouvir com júbilo e alegria as coisas de Deus. Aleluia. Ô irmão, quantas pessoas saem do caminho do Senhor e parece que os hinos não fazem mais? O instrumento é cantado e nada faz diferença. Glória a Deus, horários avançam. Mas aí o salmista vai dizer: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Interessante, irmão, que o salmista está dizendo que ele estava quebrado espiritualmente diante de Deus. Quantas das vezes, irmãos, estamos sentindo miserável, enfermo, diante da presença do Senhor? Aí precisamos o que, irmão? Ouvir o júbilo e a alegria. Aí o salmista bem sábio, ele falou que Deus já tinha dado sabedoria para ele. Olha o que ele pede para o Senhor: esconde a tua face do meu pecado. Esconde a tua face do meu pecado. Ou seja, já vi, Senhor, não tem como eu voltar para trás. Irmão, a hora de pensar, de fazer, não é depois que fez, não, é antes. Tem que ter prudência. Olha, vigia, guarda o teu chamado, guarda aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Aí o salmista vai dizer: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, porque ele reconhece que só Deus tinha este poder. Irmão, se nós fazemos algo que não agrada alguém, irmão, vai passar anos, a pessoa pode até falar: eu te perdoei, mas no momento que ele puder, ele vai te lembrar. Mas Deus não. Uma vez que Deus apagou, aleluia, ele não lembra mais dos seus pecados. Aí o salmista vai dizer assim: ó, tá bom, canta glória.
cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Ô irmão, coração puro é para andar em caminho reto, para andar diante da presença do Senhor. Olha o que o salmista está pedindo: Senhor, traz pureza ao meu coração. Tem hora que nós mostramos diante do nosso coração que nós somos senhores do nosso coração, dono do nosso coração. Miserável, ele não sabe nem do dia da manhã, ele não sabe nem se o coração vai bater amanhã cedo. Ele não sabe, ele faz tantos planos, faz tanta coisa, ele não sabe quem é o sustentáculo de todas as coisas. Aí ele coloca: cria em mim, aleluia, um coração novo, aleluia. Sabe o que o salmista está dizendo aí, irmão? Que aquele coração não serve para adorar o Senhor, aleluia. Então, irmão, Jesus tira o coração de pedra, aleluia, e põe um coração de carne, aleluia. Se nesta noite o problema é o seu coração que está amando as coisas do mundo, Deus tem poder para transformar o seu coração, aleluia. É sobre ele, todo o poder emana dele, aleluia. Oh, glória. Mas o salmista ainda reconhece o seu estado diante de Deus. Ele faz esse pedido, mas ele começa a dizer o quê? Não lance fora da tua presença. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Oh, bravaço de Aldecantalaia. Oh, irmão, na hora da luta, o Espírito Santo está com você. Na hora da batalha, o Espírito Santo está com você. É Ele quem te dá força para você caminhar. Aleluia. O salmista, ele mesmo está dizendo, aleluia, para o Senhor não retirar, porque irmão, ele sabia que o que ele fez trazia, aleluia, distância entre ele e Deus. Irmão, tem hora que não precisa de ninguém falar. Eu costumo dizer aqui que eu não fico batendo na tecla o que você tem que fazer. Eu costumo dizer o quê? Olhe para dentro de você mesmo e faça análise dentro de você mesmo. Como está você por dentro? Vê se o Espírito Santo está agradando da maneira que você está servindo. O Espírito Santo tem ciúme de vós. O Espírito Santo, aleluia, quer estar com você. A Bíblia diz, irmão, que não é até a consumação do século, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai estar com você para sempre. Amém. Glória a Deus. Para sempre. Então, irmão, vele pelo que o Espírito Santo de Deus te deu. Não entenda, irmão. Ah, pastor, eu estou... pastor, eu estou dizimando todo mês. Pastor, eu não falto um culto. Pastor, olha, se precisar ir na visita, eu estou lá. Pastor, se o senhor for orar no monte, eu vou também. Pastor, se o senhor for andar a pé, eu vou também. Pastor, se o senhor for passar a madrugada orando, eu vou também. Muitas pessoas querem pagar com sacrifício. E não é com sacrifício. Quantas das vezes, irmão, chega irmão, quer ofertar na obra e quer demonstrar, olha, eu estou ofertando mais do que fulano. E no dia de dar, pastor, está vendo? Estou abençoando a obra. Irmão, escute isso. E gostaria que seja bem sucinto isso. Tem coisas que é dever seu. E tem coisas que é dever meu. Tem coisas, irmão, que é obrigação sua fazer na obra. Visitar, orar, ler a palavra, se santificar. Você não está fazendo nada demais não, viu? É dever de todo crente. Viver
ter uma vida separada é dever de todo crente. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou a metralhador, eu estou pregando mais do que o Senhor. Irmão, é dever seu, aleluia. Você precisa servir a Jesus com o seu melhor. Porém, não é através de sacrifício que você vai ganhar a Deus. Não é através de sacrifício. A Bíblia diz, versículo: sacrifício para Deus são espírito quebrantado. Sabe o que é espírito quebrantado? Eu não queria estar aqui, Senhor. Eu não queria estar morando aqui, Senhor. Mas o Senhor me colocou aqui, Senhor. Faça-me segundo a sua vontade. Eu não queria estar aqui, Senhor. Mas o Senhor te colocou você aqui. Então lembre-se que o Senhor te agrada. Não é você sendo, tá vendo, meu homem, como que eu prego bem? Olha como que eu canto bem. Olha como que eu oro bem. Não, irmão, isso não é nada. Sacrifício diante de Deus. Você quer ver uma coisa que Deus te agrada? É dizer: Senhor, eu não tenho condição, Senhor. Eu não tenho condição, Senhor. Eu gostaria de ofertar com a obra lá da África, Senhor, mas eu não tenho condição, Senhor. Mas se um dia, Senhor, o Senhor me der essa condição, eu vou ofertar, Senhor. Aí você passa anos, passa tempo, daqui a pouco o Senhor te coloca no lugar que está, coloca junto com os príncipes, aleluia. Porque você é o melhor? Não, porque você se humilhou diante da potente mão do Senhor. E diante da potente mão do Senhor, o Senhor abate o soberbo, aleluia, mas exalta o humilhado. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, aleluia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e outra vez renova em mim o Espírito. Coração sincero, coração verdadeiro, coração sincero diante de Deus. Não tente barganhar com Deus. Aleluia, porque Deus te conhece você por dentro e por fora. Ora, vasculhar Coração puro e outra vez renova em minha vida. Você entrar aqui fraco espiritualmente, condenado pela iniquidade, condenado pelo pecado. Mas o Senhor, aleluia, nessa noite te abraça pela tua misericórdia, criando em você um novo coração, aleluia, te dando força, mudando os seus caminhos, aleluia, porque Ele é Senhor, aleluia. Meus queridos, aí está a tua igreja, Senhor, de pé. Meus queridos, eu não conheço, Senhor, a fraqueza, eu não conheço os problemas, eu não conheço a real circunstância de cada crente, Senhor, mas o Senhor é o único que está em nosso meio, que sonda, aleluia, até a nossa alma, sobre os nossos pensamentos, esse pensamento de derrota, esse pensamento de fracasso. Meus queridos, o Senhor está mudando a vida dessa pessoa hoje, aleluia. Eu creio no teu milagre, Senhor. Essa pessoa te coloca diante do teu altar, essa pessoa te coloca diante da tua presença nesta noite, para te servir, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessa vida. Alcança o teu milagre, Senhor, nesta noite. Leva cada um em paz, Senhor. Cobre com teu sangue. Dê uma semana abençoada, uma semana